Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós seguimos meditando no verso 1 do capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos. O nosso tema, a desobediência dos escolhidos. O texto bíblico nos diz assim: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Meus amados, na meditação de hoje, seguiremos refletindo sobre o versículo 1 desse capítulo. Ontem vimos sobre a infidelidade de Israel. Hoje aprenderemos através dos aspectos que compõem a parábola proposta por Jesus aos líderes religiosos e ao povo em geral, de como deveremos proceder para não nos tornarmos improdutivos e desobedientes, como aconteceu com Israel. O Senhor disse: Um homem havia plantado uma vinha, cercado ela, construído um local para prensar as uvas e edificado uma torre. Depois, decidiu alugar sua propriedade para alguns vinicultores e foi viajar. Meus amados, analisando a parábola, podemos entender espiritualmente que o homem que plantou a vinha foi o próprio Deus. A videira representava Israel, o povo escolhido por ele, através do qual viria o Messias, que deveriam o servir e anunciá-lo para os outros povos. Ou seja, Israel deveria ser uma nação de sacerdotes, profetas e missionários que testemunhariam de Deus ao mundo. O Altíssimo estabeleceu os judeus em Canaã, na terra que ele os havia prometido. Ao mesmo tempo, baniu dali os povos pagãos que outrora ali viviam. Construiu uma cerca ao redor da vinha, muitas vezes um muro feito de pedras, que servia para protegê-la de animais invasores. O Todo-Poderoso protegeu, separou Israel dos povos gentios, das nações idólatras ao redor deles, estabelecendo uma sebe, uma cerca viva. Em sua posição geográfica, a região da Judéia era guardada a leste pelo rio Jordão e sua cadeia de lagos, ao norte pelo Antilíbano, cordilheira situada principalmente no Líbano. Ao sul tinha o deserto e ao oeste o mar Mediterrâneo. O dono da vinha cavou um tanque para prensar uvas. O tanque, também conhecido como lagar, servia para produzir o suco da uva, o vinho. Assim como os judeus deveriam não só darem frutos, mas serem transformados pelo poder da palavra, dos mandamentos divinos. Edificou uma torre, um lugar alto que servia não só de abrigo para os lavradores, como também para eles guardarem as ferramentas e cuidarem da vinha, pois dali eles tinham uma visão periférica de toda a área, vigiando e antevendo a chegada de animais invasores, prováveis saqueadores, demonstrando assim o zelo, o cuidado e o carinho que o Senhor tinha com o seu povo. Depois, o dono arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Esse tipo de contrato, de deixar que lavradores cuidassem da vinha, era uma transação econômica muito comum na época de Jesus, onde tanto o dono quanto os vinicultores tinham seus benefícios e deveres. Os agricultores eram não só os escribas e fariseus, como também os judeus em geral. Tanto os mestres da lei quanto os que eram por eles ensinados tinham a obrigação de obedecerem aos estatutos divinos, testemunhando para os outros povos como era bom e agradável servir ao único Deus e Senhor. Porém, isso não aconteceu. Ao contrário, se cumpriu o que o profeta Isaías havia antecipado cerca de 700 anos antes de Cristo, de que Israel iria desobedecer a Deus, desprezando o seu projeto de redenção dos homens, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. A igreja atual precisa estar atenta e vigilante para não incorrer no mesmo erro de Israel no passado, que acreditavam estar fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estavam lutando contra os seus desígnios, por darem vazão ao eu e ao entendimento humano, ao invés de priorizarem e obedecerem a palavra, as sagradas escrituras, suas ordenanças e profecias. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.